Varões e varoas que temei a Deus, escutai. Aqui é o irmão Fernando Santos, tudo bom? Paz seja com todos, paz seja na vossa casa, amém? Agora nós vamos estudar sobre o dízimo. Vamos descobrir sobre o dízimo, o que a Bíblia diz sobre o dízimo, tá bom? Porque muita besteira anda falando por aí pelo mundo afora, os leigos, pois vamos ver o que a Bíblia responde para nós, amém? Glória a Deus. Então, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém? Então vou tirar essa Bíblia aqui, que essa não é a minha de estudo. Deixa eu pôr ela aqui, né? E vou pegar a minha de estudo. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Ela aqui, né? Na caixinha. Deixa eu tirar ela. Aí. Ser zeloso, né? Cuidar da palavra. A palavra salva minha alma. Se eu não cuidar dela, não é? Oi, glória a Deus. Deixa eu pôr aqui. Olha, irmãos, tem um monte de estudo, hein? Tudo isso aqui é estudo, tem que passar limpo ainda. Tudo revelação do Senhor, né? Para nos ensinar o caminho que devemos andar. Não andar na cegueira do mundo. Muita gente está andando na cegueira do mundo, tá? Pois agora o Senhor vai nos revelar e está nos revelando conforme o nosso compromisso com Ele, né? O Senhor Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, está sentado à direita do Todo-Poderoso, o Senhor Deus. E o Senhor Jesus, quando nós nos comprometemos a buscá-lo, a entendê-lo e a viver conforme os seus ensinamentos, Ele envia o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, que nos conduz a toda a verdade. Amém? O Consolador, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Glória a Deus. Então vamos fazer uma oração antes de começar o estudo. Amém? Então vamos lá para Mateus. Por que o irmão Fernando sempre fala da oração do Pai Nosso? Porque é uma oração que Jesus nos ensinou. E toda a honra e toda a glória tem que ser para Jesus. Amém? Depois nós vamos fazer uma oração em secreto também para Jesus, que é Ele que intercede por nós. Não há outro homem, não existe outro nome e nem outro homem que veio à terra, que desceu e também subiu, e o único nome dado entre os homens, a qual sejamos salvos, a não ser Jesus, o Filho de Deus. Amém? O Messias, né? Amém, glória a Deus. Então vamos lá. Mateus capítulo 5, versículo 9. Quando vós oreis assim. Não. Portanto, vós oreis assim. É porque está meio escuro aqui, deixa eu colocar um pouco mais de claridade aqui. Opa, aí acho que deu uma melhorada. Pronto. Glória a Deus. Versículo 9, capítulo 6 de Mateus. Portanto, vós oreis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Não perdoa seu devedor não, você vai ver só no dia do juízo o que vai acontecer com você, viu? Vai chegar na presença de Jesus, que o Todo-Poderoso vai estar Jesus vai estar do lado do Todo-Poderoso, e não o Todo-Poderoso está do lado de Jesus. Não, Jesus está do lado direito do Todo-Poderoso. Então, aí vai abrir o seu livro. E ali vai constar que você não perdoou a dívida daquele que te devia. E pelo contrário, você infernizou a vida dele. Aí você vai ver o que vai acontecer com você. Amém? Lado esquerdo. Lago de fogo e enxofre. A segunda morte. Já era, varão. Então, varão significa homem, tá? Homem e varoa significa mulher, tá? Agora, irmão e irmã são aqueles em Cristo, que nascem em Cristo, que Jesus é o Espírito vivificante. É o segundo Adão. Amém? Aí já é irmão. Aí somos conhecidos como os filhos de Deus por Jesus, pela fé em Jesus. Se não, é varão e varoa. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Olha o que está escrito aqui no 14, versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Mas você falou sobre a dívida e tal, eu tenho que perdoar. Amém, tem que perdoar sim, Senhor. Quer ver? Nós vamos ver aqui, ó, está escrito isso aí, ó. Glória a Deus. Vamos lá, vamos achar.
Aqui, ó. Presta bem atenção, hein? Mateus capítulo 18, mas tem que fazer a outra oração, já está errado. Tem que fazer a oração primeiro para depois a gente começar. Por quê? Temos que agradecer a Deus todos os dias pelo fôlego de vida, por agora, para a gente estar conversando, andando, não é não? Né? Se alimentando, o alimento que vem da terra, que Deus envia a chuva do céu, né? Porque o que cai do céu é a chuva e o sol, tá bom? Agora o restante você vai trabalhar. Você tem que roçar lá a terra lá, semear para poder crescer o fruto, não é não? Tem que trabalhar. Todos nós temos que trabalhar para ter o nosso sustento, não é não? Trabalhar honestamente sem querer passar ninguém para trás, né? Então vai. Vamos aqui, ó. Então, ó, tem que perdoar as dívidas, porque senão naquele dia o Senhor Deus Todo-Poderoso não vai perdoar. Amém? Então vai, ó. A parábola do credor incompassivo. Ó, Jesus falando, aqui é Jesus falando. Por isso, o reino dos céus, ó, não é o reino de Deus, tem o reino de Deus, tem o reino dos céus, ó. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Ó, no dia do juízo vai ser o acerto de contas, viu? Glória a Deus. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Ó, o cara estava endividado, assim como tem muita gente endividada com Deus, amém? Não tendo ele, porém, como que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, o endividado, prostando-se reverente, rogou: "Sê paciente comigo, e tudo te pagarei." O senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou toda a dívida, perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos. Sempre alguém que deve, ou sempre alguém que deve para alguém, tem alguém que deve para ele, amém? Então, mas se ele perdoar aquele que deve para ele, aquele na frente também perdoar ele, forma uma corrente de amor, né? Um ajudando o outro. Mas não, tem sempre um valente no meio ali, que ali espreme o outro, que aí o outro espreme o outro, e aí forma também uma corrente do mal, amém? Então, sabendo, porém, aquele servo, saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: "Paga-me o que me deve." O safado foi perdoado lá pelo rei. Mas aí ele viu um pobrezinho que devia para ele, sufocou o cara, espremeu o cara. Então o seu conservo, caindo aos pés, lhe implorava: "Sê paciente comigo, e te pagarei." As mesmas palavras que ele falou lá para o rei, o conservo dele falou. Olha o que ele faz. Ele, entretanto, não quis ele não quis nem escutar o cara. Antes, indo-se, e lançou na prisão até que saudasse a dívida. Mas eu vou falar para você, hein? É isso, as pessoas mal agradecidas. Nossa, Deus entristece com as pessoas mal agradecidas. Mas vai ter o dia do juízo. Tá chegando o dia do Senhor e vocês vão pagar. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Ou será que são nossos companheiros hoje em dia que estão vendo tudo o que está acontecendo? Hein, varão? As pessoas que estão ao teu redor, que vê seu falso testemunho, né? Você diz que é uma coisa e não é, prega uma coisa e não vive, né? Também o seu adversário, Satanás, o diabo, que está como um leão ao teu redor, também vai te acusar naquele dia, entendeu? E os anjos lá no céu também, que estão com os livros da sua vida, e o livro da vida de todo mundo, está anotando tudo que a gente faz, amém? Então, vendo os seus companheiros, já lemos isso aqui, agora no versículo 32. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: "Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer do teu conservo, como também eu me compadeci de ti?" E, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial, assim também
meu Pai celestial vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um seu irmão. Está vendo aqui? É Bíblia, palavra. Amém? Não é inventado não. Amém? Está aqui, está escrito, está escrito. Se está escrito na minha, está escrito na sua. Certo? Glória a Deus. Então agora vamos fazer uma oração em secreto e depois a gente começa o estudo sobre o dízimo. Amém? Vamos entender o dízimo. Ó, e aqui tem um estudo aqui, ó, da ceia, tá? Ó, ceia. Nós, os irmãos do monte, nós ceiamos e quando nós ceiamos, nós fazemos o pão asmo, sovamos, né? O trigo, a água, o sal, não põe fermento, porque o pão asmo não vai fermento. E a uva, a gente compra uva, espreme, faz o vinho e aí a gente ceia. Como antigamente era, desse jeito. Não é pão de padaria, nem pão de supermercado. É o pão, a gente menos faz ele e ceia. E ceia corretamente. Será que você anda ceando corretamente? Hein? Tem que estudar a Bíblia, que está aqui os estudos, tem que estudar, será que estou sendo corretamente? Ou estou indo conforme os erros dos errantes aí do mundo, né? Então vai ter o estudo da ceia, tá bom? Bom, agora vamos lá, vamos do dízimo hoje. Então agora vamos fazer uma oração em secreto. Senhor Jesus, Filho do Deus Altíssimo, interceda por mim e por aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o teu testemunho. Envie o Consolador, o Espírito Santo, a habitar em nós. O Espírito da verdade, que nos conduz a toda a verdade. E também interceda por aqueles que estão aprendendo, tá? Que um dia também eu não sabia, comecei a aprender, porque me esforcei. Todo aquele que se esforça, todo aquele que bate a porta abre, não é isso? Todo aquele que busca encontra, não é isso? Então, ó, todos eles estão se esforçando, está entrando a palavra no ouvido e guardando no coração, também interceda por eles, né, tá? Porque a ira de Deus, está escrito, vai vir para os filhos da desobediência. Então, Senhor Jesus, interceda por nós, os obedientes que estão aprendendo agora, estão calçando a Ti, pois Tu és o Cordeiro de Deus, Tu és o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tu és o único que intercede por nós diante do Pai. Pois tu mesmo dizes, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ti, porque tu estás sentado à direita do Todo-Poderoso. Ó Senhor Jesus, tu és a minha força. Ó Senhor, força minha, refúgio meu, no dia da angústia, fortaleza minha. Ó Senhor, me capacita, me permita ser um discípulo teu, não só eu, todos nós que se esforçam em ti. E em ti buscamos. Interceda por nós diante do Pai. Nos batiza com o Espírito Santo. Nos conceda ser um discípulo teu, como foi os apóstolos, discípulos. Nos capacita. Senhor Deus, em nome de teu Filho Jesus, o Messias, te pedimos. Porque ninguém chega a ti se não for pelo teu Filho. Teu Filho que está sentado à tua direita. Senhor Deus, nosso Pai, em Jesus, te pedimos, envia ao nosso coração o Espírito do teu Filho amado e nos conceda o Espírito Santo. Senhor Deus Todo-Poderoso, em teu Filho, em o teu Cordeiro, que derramou sangue para nos purificar, nos santificar, e é o lavar da água que nos purifica, chegamos a ti, em teu Filho amado Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o leão da tribo de Judá, a brilhante estrela da manhã. Nós não somos nada sem Jesus e não conseguimos nada sem Ele. Pois nele te pedimos, Senhor Deus Todo-Poderoso, envia esse pão, o pão que veio do céu, pois Ele é a fonte da água da vida. E quem bebe dessa água, jorra a palavra de sabedoria, pois a água é a palavra e a palavra é teu Filho. Em nome de teu Filho, em nome de Jesus, o Messias, o ungido de Deus, te pedimos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora vamos estudar sobre o dízimo, amém? Glória a Deus. Então vamos lá para Gênesis. Gênesis, glória a Deus. Então, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então agora vai libertar você sobre o dízimo. Vamos lá ver. Gênesis. Vai libertar sim da cegueira, tá? Ai, ai. Glória a Deus. Gênesis. Tirar as dúvidas. Gênesis 14. Aonde começou o dízimo, né? Com quem começou o dízimo? Graças a Deus, Senhor meu, obrigado. Estamos aqui. Gênesis, capítulo 14, versículo 18.
Gênesis 14, versículo 18. Melquisedeque abençoa Abraão. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Depois tem um estudo sobre Melquisedeque, quem era ele, tá bom? Amém. Abençoou ele, Melquisedeque abençoou Abraão. Então, abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Olha, presta bem atenção. Melquisedeque chega lá, conversa com Abraão, prega o evangelho a Abraão, amém? Ceia com Abraão, ela trouxe pão e vinho, não é isso? E daí, Melquisedeque fala, bendito, né, Abraão, tal, e bendito o Deus Altíssimo, né, que abençoa Abraão. Abraão, desde que ele saiu da casa do pai dele, ele foi abençoado, porque ele é o pai da fé, ele obedeceu, sem saber para onde ia, mas ele obedeceu, amém? Glória a Deus. E Deus veio abençoando ele desde o dia que ele saiu de lá. Abençoarei você, Abraão, não é isso? Então, todos que te abençoarem, te abençoarei. Todos que te amaldiçoarem, te amaldiçoarei. Então Abraão foi bem abençoado, porque era um homem temente a Deus, obediente às escrituras, às palavras, conforme Deus vinha capacitando ele. Então ele deu do dízimo a Melquisedeque. Então está aqui. O primeiro a dar dízimo. Então vamos agora para Malaquias. Tem outras passagens aqui que falam sobre o dízimo, mas nós vamos já direto na mensagem. Amém? Então, Abraão deu do dízimo, né? A Melquisedeque. Tudo que tem gente que tem dízimo acumulado, sabia disso? É avarento e fica com dó de dizimar. Não faz isso não, você está roubando, rapaz, está roubando, não roubarás. Amém? Então vai, agora aqui, Malaquias. O roubo no tocante ao dízimo e às ofertas. O roubo no tocante ao dízimo e às ofertas. Amém? Então vamos lá. Porque eu, o Senhor, não mudo. Olha, ele não muda. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumido. Desde os dias de vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos. Vossos pais, lá, Abraão, tal, pessoal, lá para lá. E não os guardastes. Tornai-vos para mim. Volta de novo, se arrepende e volta. E eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Olha, nem eles percebiam o que eles estavam fazendo. Deixa eu mudar de mão aqui, porque o Senhor vai ficar na frente do meu rosto. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Vocês prestem bem atenção. Muitas das vezes a gente trabalha e parece que é um saco vazio, né? E o dinheiro entra e sai, você não sabe nem para onde foi. Porque você não está dizimando, varão. Tem que dizimar. Tem que separar a 10ª parte do Senhor, que é do Senhor. Tá entendendo? Tem que separar, não é teu. Se você ficar com o coração naquilo ali, você é avarento. Entendeu? Então não está roubando o Senhor. Dizima, separa os 10% que não é teu. Você ganha 3.000? 300 é. Você ganha 1.000? 100 é. Mas, presta bem atenção. Como é o dízimo, como tem que ser mesmo corretamente, irmão Fernando? É assim, se você tirar o bruto, amém. Mas se você ganha 3.000, a fazer sua compra, pagar sua água, sua força, você paga aluguel, tirar o do aluguel, amém? O gasto seu pessoal, seu, da sua mulher e seu filho. Pronto, sobrou para você aí, de 3.000, sobrou 2.000. Vamos dizer que sobrou 2.000. Dos 2.000, você tira o dízimo. Amém? Você tira 10%, que são 200, que é do Senhor. Mas a sua casa já está abastecida. Porque não é certo você também tirar do dízimo e faltar as coisas dentro da tua casa. Então saiba bem, o dízimo é do líquido. Você acertou,
pelo menos a sua casa, as coisas da tua casa. O que sobrou, você tira 10%, que é do Senhor, o restante você paga aquela conta na rua, você paga o cara lá que você deve, tal. Porque também não seria certo você tirar do dízimo e não pagar a pessoa que você está devendo. Não é assim. Então, tira o gasolina da sua casa, dizima e aí você paga também suas contas. Se você tem muita conta, por que você fez, né? Então começa a administrar melhor o seu dinheiro, mas não fica com o coração endurecido e não deixe de dizimar. Tem que separar o que é do Senhor, amém? Então, tira da sua casa sua comprinha, seu aluguelzinho, sua água, sua força, né? Aí você tira o dízimo, porque não é certo você tirar do dízimo e faltar o pão dentro da sua casa. Aí você não está dizimando corretamente, amém? Mas tem os varão que são mais audaciosos, né? Que não, ganho 3 mil, vou tirar 300. Amém, glória a Deus. O justo viverá pela fé, né? Amém, não está errado não. Então vai. Agora vamos continuar aqui. Agora por que, nossa, eu não dizimo e também, nossa, em casa falta tudo. Porque o devorador está lá ao redor lá, está acabando com tudo. Entendeu? Olha, às vezes o carro quebra e aí o que acontece? Você vai no mecânico que dá um mau calote no seu, o carro não fica bom, você gasta com outro. O devorador colocou uma pessoa no meio do caminho seu para te dar prejuízo. Se não é isso também, as pessoas que entram, as pedras de tropeço que vêm no teu caminho para te dar prejuízo, é tudo o devorador. Entendeu? Então, dizima que o Senhor vai repreender o devorador de dentro da tua casa. Amém? Tira os 10%. Mas nós vamos saber como que também funciona o dízimo. Amém? Glória a Deus. Agora aqui, roubará o homem a Deus, todavia vos me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois maldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vida no campo, por vossa causa, se você dizimar, for fiel, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Todo, se fizer o seu trabalho, você sendo fiel com Deus, o devorador não vai... o seu dinheiro vai render, que o devorador vai ser repreendido pelo Senhor. A vossa vida, tudo que você trabalhar vai prosperar. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Então tem que dizimar sim. Mas vamos continuar mais estudando aqui para a gente também saber como que é dizimar. E para quem tem que ser o dízimo, né? Então vamos lá. Agora vamos para onde? Malaquias, já estamos aqui. Para Lucas, capítulo 12. Capítulo 12. Estudar a Bíblia, tá bom? É um pouco aqui, um pouco ali, tem que estudar. Amém? Bíblia, tá? Bíblia, papel, e não é Bíblia do celular, tá? Celular vocês estão vendo o estudo bíblico, mas acompanhe na sua Bíblia e anota nela também, anota, tem um caderninho, uma canetinha, vai anotando, né? E vai buscando no Senhor a sabedoria que vem do alto, amém? Confirmação, glória a Deus. Então agora vamos para Lucas 12, versículo 22, não seja avarento, não deixe de dar o dízimo, de levar o dízimo, tá bom? De entregar o que é do Senhor. Mas para quem tem que ser entregue, meu Fernando? Já vai explicar, amém? Então vai, glória a Deus. Capítulo 12, versículo 22, aqui, a seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo, por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, e nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Não haveis, por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer, e nem pelo vosso corpo quanto haveis de vestir, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observais os corvos,
os quais não semeiam e nem ceifam, não ceifam, não tem despensa e nem celeiro, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um covado ao curso da sua vida? Se portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, porque andais ansiosos pelas outras. Observais os lírios, eles não fiam e nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo, isso que é Jesus falando, que nem Salomão, em toda a sua vida, em toda a sua glória, está meio escuro aqui, a letrinha está bem pequenininha, mas a gente vai se esforçando e vai ler corretamente. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles, como os lírios do campo. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançado no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Sabia que o dízimo também é uma atitude de fé? Você crê no que você está fazendo? Sem avareza, tira os 10% do Senhor? Amém? Então vai. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis à inquietação. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscais antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dais esmolas, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouros inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão e nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. O meu tesouro é Jesus, o meu coração está em Cristo, e Jesus está sentado à direita do Todo-Poderoso. Amém? Bom, glória a Deus. Então, irmãos, aqui que está falando aqui, vendei, aquele que não é avarento, né? Tem 2, 3 casas, vende, ajuda os pobres necessitados. As igrejas antigamente, quando o Senhor Jesus ressuscitou, e depois apareceu para os discípulos, para os apóstolos, e depois ele subiu, eles continuaram a obra do Senhor Jesus, e pregando o evangelho. As pessoas que tinham bens a mais, o que eles faziam? Eles vendiam, traziam aos pés dos apóstolos, os apóstolos dividiam por igual aos necessitados, certo? É essa a regra, não é para ter mudado. Não é para ter mudado. E por que trazer aos pés os apóstolos? Porque os apóstolos não são avarentos. Os apóstolos, o coração dele, o tesouro dele é Jesus, e Jesus subiu aos céus. Então eles não se importavam com aquilo não. A pessoa podia trazer 100 mil na mão deles. Eles iam atirar, toma cada um aí seu pó, dividido por igual. Eles dividiam, porque eles não eram avarentos. Amém? Glória a Deus. E outra, digno operar o seu sustento. Então, os apóstolos eram operários do Senhor, e o Senhor os sustentava. Com os dízimos eles tiravam também o sustento deles, porque aquele que vive do evangelho, aquele que prega o evangelho, que vive do evangelho. Você está entendendo? Mas vive assim, não é de carrão nem casa boa, não é como está acontecendo aí não. Nossa, a pessoa leva aquela fortuna toda, entrega na mão do lobo devorador, ele não está nem aí com o necessitado, e no estado tem gente lá dentro passando fome, pagando aluguel, sendo que podia juntar, vamos comprar uma casa para a pessoa, comprar um terreno, vamos ajudar, porque nós não vamos levar nada não, varão. Então, pare esse avarento e não tenha o coração nas coisas, no dinheiro. Não fica mutuando no banco não, porque de repente você não vai acordar no dia da manhã. Aí vai ficar para quem? Se você for ficar sua mulher, vai arrumar outro. Vai arrumar outro e vai gastar o dinheiro que você juntou a vida toda. Então não faça isso, amém? Então vamos lá. Agora aqui vamos sobre a avareza. Nós vamos hoje estudar tudo sobre o dízimo, tudo sobre o dinheiro. E o dinheiro é a raiz de todo mal, Jesus fala. Amém? Glória a Deus. Então não fica o coração em carro, casa, dinheiro, não. Se você tem 2, 3, 4, eu duvido. Mas aquele que tem Jesus faz. O que ele faz? Ele ajuda o necessitado. Ele ajuda o pobre.
Amém? Por isso que é melhor, olha, ó, o irmão Fernando não tem nada porque não quero endurecer meu coração, que Satanás endurece o coração a gente por causa do dinheiro. Então eu prefiro não ter nada. O que eu tenho é o nosso Senhor Jesus no meu coração, pois sou rico. Oh, glória a Deus. Quem está, ó, eu estou aqui porque a igreja de Deus, o corpo de Cristo, está mantendo o evangelista do Senhor, que é o irmão Fernando. A igreja, amém? O irmão Fernando é um membro da igreja, e os irmãos são todos membros, todos formando um corpo. Então, o irmão Fernando, não é vida boa não também não, dá de carrão, hotel, não, nada disso. Ciscar com os passarinhos, bem pouquinho, amém? Para que o coração também não seja endurecido por causa do dinheiro. Satanás vem e endurece o coração. Então, o verdadeiro evangelista, que trabalha, digno de operar o seu trabalho, ele vive de migalhas. Uma pessoa recebe ele dorme na casa daquela pessoa, outra pessoa dá uma roupa para ele, outro dá um copo de água, e assim vai indo, ele vai evangelizando. É assim que tem que ser. Entendeu? Não é nada de eu fazer uma casa boa para mim, ou meu filho de faculdade, ou andar de carrão bom, para com isso. Esse não é o verdadeiro evangelista. Esse é um lobo devorador. Ele só quer saber, só prega prosperidade, dinheiro. Vamos fazer a campanha da prosperidade. Que campanha da prosperidade? O quê, rapaz? Está vendo que amanhã depois você pode nem acordar, Jesus pode estar vindo aí de repente e vai ficar tudo isso aí para aí? Que campanha de prosperidade? E outro, dízimo e oferta não é para ser usado como está sendo, é para ajudar os necessitados. Primeiramente, o dízimo de oferta tem que trazer aos pés dos discípulos, do homem evangelista, do servo de Deus. E ele, como não é avarento, o verdadeiro, aquele que prega o evangelho, você já olha pela aparência dele que nem roupa direita ele tem. Então ele que ele vai fazer, ele vai distribuir aos necessitados, a todos que precisam. Esses aí sim, esses são os verdadeiros evangelistas. Aquele que não tem nem onde cair morto, porque ele não se apega a essas coisas. Mesmo se você der uma casa para ele, para quem não quer, ele vai vender e vai distribuir para os pobres. Porque tem que ser assim, porque o coração dele não está nas coisas materiais. Eu mesmo não tenho coração nas coisas materiais. Amém? Eu estou aqui na Europa, mas para mim é como se não tivesse. Glória a Deus. Já tem gente que fala, nossa, está na Europa. Que Europa? É um lugar como outro qualquer. As pessoas todos nós somos feitos de carne e osso, tudo igual. Entendeu? A língua, um fala diferente do outro, porque lá na Torre de Babel, lá, aquela confusão que teve, né? Aí o Senhor... com os anjos, fez a confusão de línguas, tá, para um não entender o outro. Isso é um outro estudo, depois nós vamos lá, mas amém. Então vamos ler agora aqui sobre a avareza. Jesus reprova a avareza. A avareza, não seja avarento. E tem gente aí acumulando dízimo, tá com uma dívida com o Senhor, mas também se não entregou, porque o Senhor colocou no coração, o Senhor colocou no coração dele. Porque aonde ele está indo ali, ele está percebendo que está sendo mal usado o dinheiro que é do Senhor, tá bem? Mas quem endurece o coração para você não entregar o dízimo, aonde você vê que é certo que o Senhor vai tocar no teu coração, onde é o local certo, aí é o diabo, aí você fica com dó de entregar o dinheiro. Mas se você não está entregando em alguns certos lugares, porque o Senhor está te mostrando que ali está errado, amém? E vai ter um estudo logo aí, acho que vai ser amanhã mesmo, já vou fazer, já está pronto. É certo ter pastora na igreja? É certo ter liderança mulher? Então nós vamos ter esse estudo, tá bom? A Bíblia vai responder, amém? A Bíblia vai responder, amém? O irmão Fernando apenas vai ler, mas o Espírito Santo vai nos conduzir aonde tem que estar tudo escrito aqui, amém? Então vamos lá, sobre a avareza. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhe recomendou, tende cuidado, Jesus recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Não é? Você pensa que você tem muita coisa e você é alguma coisa com Deus? Você é pobre, rapaz. Você melhor que não tivesse nada. Entendeu? Para o seu coração não ficar preso nisso. Amém? Então vai. Ele lhes proferiu. Agora, se você tem assim, e você vende, ajuda os necessitados, e tem o suficiente para você se manter, amém. Mas ajuda, tem muita gente morrendo, muitas almas aí, pessoas, você está dormindo numa cama confortável, num teto confortável, numa baita de uma casa, e você olha do lado, tem gente debaixo da ponte,
né? Tem gente aí, ó, entrando em terreno, invasão de terreno, e às vezes não consegue nada, arriscado também ali, né? E precisando de ajuda, sabendo que tem pessoas que têm condição de poder ajudar, né? E não ajuda. E ainda essas pessoas que têm condição ainda falam, Deus fala comigo, fala nada. Fala nada, se falasse, fala assim, ó, ajuda o necessitado. Se falasse mesmo, fala, ajuda o necessitado. Então você não está falando, você não está ouvindo isso, porque Deus não está falando com você, varão, não se engana não. E outra, Deus, o Todo-Poderoso, não fala com o pecador. Ele fala, ó, Jesus, aqui no tempo que Jesus estava, Deus com Jesus. Amém? Hoje, Jesus ao lado de Deus, Jesus em nós, nosso coração, e envia o Consolador, o Espírito Santo. Então o Pai nunca foi apresentado e nunca falou com o pecador, entendeu? Mas ele deu testemunho do Filho. Ó, esse é meu Filho amado, a quem me compraz, a quem eu aprovo. Então dá testemunho do Filho. Jesus mesmo fala, as obras que eu faço não são de mim não, é o meu Pai que está fazendo, tá entendendo? O Pai sempre presente ali no Filho, amém? Então vamos lá, vamos continuar. Ele proferiu ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruirei-os maiores, e aí recolherei todos os meus produtos e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. É tolo mesmo, viu? Vou falar para você, a falta de sabedoria faz o homem ficar burro, cego, surdo e mudo. Presta bem atenção. O fôlego de vida que está em você é de Deus. Amém? Você fica amontoando e com Deus você é pobre. E o que acontece? O adversário seu, o diabo, Satanás, que está ao teu redor, como um leão bramando, está lá em Pedro, em Epístola de Pedro, ele mesmo vai pedir tua alma. Você não tem compromisso com Deus? Então você vai ter compromisso com ele. Olha só. Então direi minha alma, ela descantar. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão. Quem está pedindo para Deus a alma dele? Te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Você está entesourando um monte de coisa, um monte de bem aqui? E você vai levar tudo? No seu caixão não vai caber nada não. Nem a roupa que você está vestida hoje, agora você vai ser enterrado com ela. Presta bem atenção, vigiai, orai, não endureçai o vosso coração, amém? O que é do Senhor é do Senhor. E se você tiver, as ofertas tiver, dê a oferta, ajuda o necessitado. Ó, necessitado, mas o dízimo tem que ser entregue na mão de quem? Vamos ver agora aqui, vamos ler para confirmar, né? Agora vamos para Atos, capítulo 4. Atos 4. Só que nós, antes de chegar em Atos 4, vamos ler aqui. O Senhor está me tocando para ler isso aqui, nós vamos ler aqui, tá vendo? Glória a Deus. Ai, Senhor, muito obrigado. Aqui, ó. Lucas 16, versículo 19. O rico e o mendigo. Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber as suas úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para os seios de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, ou nas algumas Bíblias está no Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, próximo de Abraão, né? Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do meu dedo, a ponta do dedo,
e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormento. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros, não podem, e nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscitasse alguém dentre os mortos. Olha, irmãos, tem muitos servos do Senhor, discípulos do Senhor aí evangelizando, os verdadeiros, tá? Mas muito, eu digo assim, muito pouco. Tem pouco. Que tem muito mais avarento, presunçosos, tem muito mais avarentos, presunçosos, amantes de si mesmo, desobediente aos mandamentos, que só pregam avareza, prosperidade, campanha disso, campanha daquilo. Tem muito mais. E tem muito mais pouco é o verdadeiro evangelista, aquele que não tem o coração nas coisas materiais. Ele prega o evangelho, a verdade, mas o dízimo que você entregar na mão dele, o que ele vai fazer? Ele vai distribuir para o necessitado, porque ele não tem o coração nessas coisas. Ele não tem nem moradia certa. Esse é o verdadeiro discípulo, esse é o verdadeiro servo do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá para ver se é isso mesmo. Vamos ver se o irmão Fernando está falando demais, né? Atos capítulo 4, Atos capítulo 4, glória a Deus, versículo 32, Atos 4, versículo 32, glória a Deus, aqui Da multidão dos que creram, era os coração e a alma, da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua e nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Está vendo aqui, para quem quer para ser entregue os dízimos? Porque o apóstolo, o verdadeiro discípulo do Senhor, o servo do Senhor, ele vai pegar e não tem o coração nessas coisas. Ele vai pegar e vai dividir para os necessitados. Por que vai dividir para os necessitados? Porque que ele sabe, né? As pessoas chegam até ele, porque ele está pregando o evangelho, e é ele que está trazendo, conduzindo muitas pessoas aos pés do Senhor. Então as pessoas chegam até nele e falam: fulano, nossa, eu estou passando por isso. Então ele fica sabendo de muitas coisas entre as ovelhas, entre os servos do Senhor. Então quando entra o dízimo, tudo na mão dele, nos pés dele, ele sabe quem está precisando mais, quem está precisando, e aí ele distribui tudo por igual, porque todos chegam até ele, que ele, no caso aqui na terra, ele é o cabeça, porque o cabeça da igreja é Jesus, mas aqui na terra Jesus levanta homens, varões, homens de Deus que vivem o verdadeiro evangelho, que vive Jesus, porque Jesus também não era avarento, não juntava nada, nem casa, moradia direito ele tinha, ele dormia, encostava a cabeça numa árvore, né? Que ele falava: os lobos têm covis,
As aves têm ninhos, mas o filho do homem não tem nem encostar a cabeça. Então também assim é um servo, um verdadeiro servo do Senhor. Ele não tem moradia certa. Não tem, varão. Então, presta bem atenção. Um verdadeiro discípulo, um verdadeiro servo do Senhor, um verdadeiro pastor, porque o discípulo, o servo do Senhor, ele é pastor, amém? Ele é pastor. Um verdadeiro pastor que apacenta as ovelhas, ele não depela as ovelhas, ele cuida das ovelhas. Tem ovelhas que têm condição, tem outras ovelhas que não têm condição. Aí aqueles que têm condição traz o dízimo, ele ajuda os que não têm condição. Ele não se ajuda. Não, ele não gasta com ele não compra casa, carro. Não. A alegria dele é servir e não ser servido. Um verdadeiro pastor, um verdadeiro discípulo do Senhor, ele serve. Que o maior sirva, seja o menor, que sirva a todos. Aí é o discípulo do Senhor. Porque o próprio Jesus fala, eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, e sim para servir. Assim é todo discípulo do Senhor. Ele serve e não é servido. Esses são os verdadeiros mensageiros da palavra de Deus. Aqui, os verdadeiros pastores, não os lobos devoradores, tá? O verdadeiro pastor, ele apacenta, sempre traz paz, amor entre todos, né, comunhão, mas não fica com nada para ele. O que ele fica é sustento o suficiente para ir passando, ciscando como pomba. Sede simples como as pombas. Assim é o verdadeiro discípulo, servo do Senhor. E ele não sabe de onde veio nem para onde vai. Hoje ele está ali, amanhã está em outro lugar. O único pastor que ele evangeliza e a quem as pessoas têm que se apegar é a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porque hoje ele está ali evangelizando um tempo, amanhã ele está em outro lugar, porque ele tem que ir e pregar o evangelho a todas as nações, né? E batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é o verdadeiro pastor e evangelista. Assim, quando os irmãos começaram a compreender o verdadeiro ministério, o ministério da reconciliação, os irmãos do monte, aí os irmãos começaram, irmão Fernando, tá aqui o que é do Senhor. Aí o irmão Fernando pegava, dividia entre os necessitados e também tem a obra do café da manhã para os moradores de rua e para todos aqueles que querem. Então o irmão Fernando nunca gastou nem um centavo com ele, a não ser o necessário, um chinelo, uma calça, alguma coisa, mas o irmão Fernando não tem nem a casa onde morar, porque não quero saber. A minha casa, a minha morada é Jerusalém Celestial, é lá que eu vou, varão. Então, tudo que o irmão Fernando está fazendo é para a igreja, é para os membros da igreja, é para as ovelhas, tá bom? E como lá também está tendo muitos cordeiros, há muito pouco cordeiro, tá? Quando eu falo muito, muito pouco. Mas tem cordeiros sendo capacitados para sair ao mundo todo evangelizar. E glória a Deus, porque é aquele que fica atento, vive o evangelho. Então, o que é do Senhor, separa os 10%, leva aos pés do verdadeiro evangelista, do verdadeiro pastor, do verdadeiro discípulo. Que o discípulo, ele é pastor, ele é evangelista, então ele é o cabeça ali. Mas o cabeça dele é Jesus, o cabeça da igreja é Jesus. Mas tem que ter os que organizam, né, as coisas. Então são os verdadeiros evangelistas, são os discípulos que não têm avareza. Eles não moram nem em casa deles. Amém? Glória a Deus. Então, presta bem atenção. E ele é um excelente administrador, o verdadeiro evangelista, porque ele não gastaria com aluguel, não, ele compraria ele com dízimo, conforme primeiro ajudando primeiras pessoas, arrumaria um local, compraria e ali cultuava entre todos juntos. Ou, se não tem condição, cultuava a casa de um, põe na casa de outro, assim como estamos fazendo hoje, até ter condição de ter um local para congregar todos ali e todos os outros irem também congregar no mesmo lugar. Mas é conforme as condições que a gente vai tendo, amém? Não podemos também fazer dívida e ficar oprimindo as ovelhas. Tem que pagar isso, pagar aqui, pagar aluguel. Para com isso. Então você não está sabendo, você não é um verdadeiro discípulo. Não é um verdadeiro discípulo, sai fora que você está oprimindo os necessitados, sendo que tem necessitado. Pessoas que estão indo lá que não têm o que comer. Não tem nada dentro de casa. E você pregando sempre sobre o dinheiro. Tem que trazer o dinheiro. Olha, a pregação do Senhor não é dinheiro. A pregação do Senhor não é dinheiro. Você orienta como que tem que ser, sobre os 10%. Amém. Falou. Então, deixa que o Senhor toque no coração da pessoa. Não fique direto na cabeça da pessoa. Vem trazer... Não. Você tem que pregar salvação, a vida eterna. Essa é a verdadeira pregação. E não ficar falando direto sobre prosperidade, campanha disso, campanha daquilo. Não é correto. Falou uma vez sobre o estudo do dízimo, acabou, então cada um vai saber da sua responsabilidade. Chega, e não fique mais falando sobre isso. Então, o dízimo, a oferta, é para trazer
aos pés do discípulo, do verdadeiro servo do Senhor, que você vê, ó, a árvore boa, a árvore é conhecida pelos seus frutos, e a árvore boa dá bons frutos. Então você, pelo decorrer do evangelismo daquela pessoa, você vai ver que aquela árvore, se é do Senhor ou não, através das obras. Aí sim, você tem que ajudar o ministério, não pode parar, o Ministério da Reconciliação, ajudando os evangelistas a continuar a obra. E porque se faltar também um alimento para ele, que ele vive da obra, e aí as ovelhas que ajudam, mas ele se mantém com o necessário, e não passa disso, porque o restante ele tem que ajudar os necessitados da casa do Senhor, como tem muitos. E também, primeiro ele ajuda dos dentro de casa e depois os de fora de casa, para que os de fora vejam os de dentro de casa sempre prosperando assim, não prosperando tem muita coisa, sim, não passando dificuldade, entendeu? Porque o justo não mendiga o pão, prosperar dessa maneira, não é 2, 3 carros, 3, 4, não, compreenda certa palavra. Os de dentro da casa eles não mendigam, porque o justo não mendiga o pão, amém? Glória a Deus. Então aqui nós lemos sobre que eles traziam as ofertas aos pés dos apóstolos. Eles são os apóstolos, os discípulos, verdadeiros homens do Senhor, são esses que administram o dinheiro do Senhor, porque o dízimo é do Senhor e não é daquela pessoa que dizimou, amém? Glória a Deus. Agora vamos aqui. Não vou atender agora, estou trabalhando, amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Agora aqui no versículo 36, ó, a oferta de Barnabé. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. É isso, varão. Deposita nos pés dos discípulos de hoje. Que apóstolos são só 12, tá? Não tem mais negócio de, fulano é... Não. Apóstolo é aquele que o Senhor Jesus chamou. Aquele a quem o Senhor Jesus apareceu, que nem Paulo. Paulo é um apóstolo, porque Jesus chamou ele, apareceu para ele. Os discípulos lá, que agora são apóstolos, os 11, porque Judas perdeu seu lugar, né? Aí Paulo que entra no lugar de Judas, viu? Lá você lê ali em Atos ali que lançaram sorte e entrou, como é o nome dele mesmo? Vamos lá, tá aqui em Atos. Matias, entrou Matias no lugar porque lançaram sorte. Mas quem Jesus chamou foi Paulo, Saulo. Ele é o 12º apóstolo e não Matias. Matias ele foi lançado sorte. E na palavra de Deus não se lança sorte, amém? Glória a Deus. Porque você observa que até os próprios apóstolos, 11, eles davam umas gafes, viu? Eles davam uma falhada. Paulo mesmo chama a atenção de Pedro. Você vê em Atos, Paulo chama a atenção de... Não, em Atos não, está em Coríntios. Chama a atenção de Pedro porque Pedro, quando estava junto com os gentios, se fazia como um gentil. Estava ali no meio dele. Quando chegavam os discípulos, outros, né, os judeus, que convertidos, ele se afastava dos gentios e se aproximava da casa lá. Da casa que eu digo assim, os judeus, os circuncisos. E aí Paulo chama a atenção dele. Mas que negócio é esse? Então, nós vamos ter esse estudo também. Então, eles também davam quantos gafos o Pedro não deu, né não? Mas também era um homem de Deus, um servo do Senhor. Quem é que não faz? Nós somos falhos. O único que não falha, que não tem nenhum pecado, e branco desceu, mas branco subiu, é Jesus. O único a quem a gente tem que ter como exemplo é Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Nenhum comedor de feijão, nenhum aí é digno da gente falar só, esse aí é um exemplo. Não. O único exemplo é Jesus, a não ser aquele que tem o caráter de Cristo, que conforme ele segue a Jesus corretamente os seus ensinamentos, aí você vê Jesus no caráter dele, fala, nossa, como se eu estivesse vendo Jesus. É esse aí que você tem que buscar sabedoria, porque a sabedoria está nele, que é a sabedoria que vem do céu. Amém? Então vamos lá. Atos nós acabamos de ler. Não, vamos ler aqui também Atos 5, né, que é muito interessante. Vai. Capítulo 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Direto está falando aqui, ó, depositou aos pés dos homens de Deus, os homens que não é avarento. Gente, vocês estão levando, entregando aos pés de pessoas que só pensam neles.
só pensam no seu ventre, na sua barriga e querem morar em casas excelentes. Não façam isso. Um verdadeiro discípulo, apóstolo, você olha para ele, é tão simplesinho. E ele não vai roubar o que é, não vai, porque ele conhece a palavra, ele teme e treme. Então ele vai ajudar os necessitados, porque ele vai ficar sabendo de várias pessoas necessitadas. Agora aquele outro lobo devorador, rapaz, então não faça isso, tá? Um verdadeiro discípulo, um verdadeiro apóstolo. Se não tem aí, ora para o Senhor, que o Senhor vai conduzir um verdadeiro discípulo, um servo do Senhor, para você entregar o dízimo na mão da pessoa. E ele vai distribuir aos necessitados. Cuidado, esses que estão roubando o Senhor, viu? Cuidado, estão amontoando aí e não estão fazendo o correto. E outra, igreja é o corpo de Cristo, é a união de pessoas em nome de Jesus, entendeu? O corpo de Cristo é a igreja e nós somos membros do corpo de Cristo, amém? Então não é placas espalhadas por aí não, que aí são comércio, eles têm CNPJ, é uma firma aberta, amém? Um verdadeiro servo do Senhor, e os servos do Senhor, eles não têm compromisso com a terra, com o mundo, porque tudo isso aqui vai passar, amém? O compromisso dele é com o Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos continuar aqui. Amém. Mas tudo isso está aqui na palavra que eu estou falando para você, não estou inventando nada. Então vai. Agora nós vamos continuar aqui de Ananias e Safira, né? Então disse Pedro. Então peraí. Eles reteve a metade em acordo com a mulher. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Olha quem endurece o coração no negócio de dinheiro. Avareza, né? Satanás, varão. Você está endurecendo seu coração com o dinheiro? Olha quem está endurecendo aqui, ó. Vamos lá. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo. Cuidado, hein? Cuidado, hein? Mentir ao Espírito Santo, hein? Cuidado, hein? Reservando parte do valor do campo. Conservando-o porventura não seria teu? O dinheiro não é de Ananias? Ananias ia entregar aos pés dos discípulos e ia distribuir aos necessitados. O dinheiro era dele. E ele trouxe para entregar uma oferta para os discípulos distribuir aos necessitados. Mas Satanás endureceu o coração dele. E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou. Morreu na mesma hora. Não mente não, varão. Não mente não. O que é do Senhor, entrega o que é do Senhor. Você não pega do dízimo e tira um pouquinho e gasta com você com outra coisa. E também, presta bem atenção, o dízimo é para ser entregue para o evangelista, para o servo do Senhor. Ele tem que ser mantido pelo evangelho e, principalmente, cuidar dos necessitados. Amém? Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Se você vê que é um varão, um homem de Deus, que a palavra ministrada é do Senhor, leva o dízimo na mão dessa pessoa, porque ele não é avarento e ele teme e treme se ele fizer algo com o dinheiro do Senhor que não seja ajudar os necessitados. Amém? E se você pegar o dinheiro, não levar na mão do verdadeiro discípulo, do servo do Senhor, e você querer fazer a obra por sua conta, você está se desligando do corpo de Cristo. Não faça isso. Entregue na mão do evangelista e ele vai saber o que fazer, porque todos os outros chegam até ele. Ele fica sabendo da necessidade de todos. Amém? Porque foi ele que gerou e está gerando muitos a Cristo, ao Senhor. Está gerando, por isso ele até chama eles de filhinhos, né? O pai da fé é eles, filhinhos, porque ele está gerando Jesus nas pessoas, para as pessoas aprendam sobre Jesus. Amém? Como Paulo também se relacionava com as pessoas, meus filhinhos, né? Que vos gerei em Jesus. Então vai. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo, e levando-o e o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes
por quanto aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entretanto, os moços acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto com o marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja. Igreja são pessoas em nome de Jesus, uma quantidade de pessoas em nome de Jesus e não nome de placa. A igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Então, irmãos, prestem bem atenção. Glória a Deus. O que é do Senhor entrega? Ele era uma oferta, que eles tinham mais campo, ele vendeu um campo para levar ali aos pés dos discípulos, os discípulos distribuir aos necessitados. E Satanás acabou endurecendo o coração deles, e eles falaram, vamos ficar com a metade e entregar só a metade. Não, se você faz um propósito com o Senhor, senão então não faz. Se você faz um propósito com o Senhor, Senhor, então a partir de agora eu vou dizimar, vou tirar dessa parte que é do Senhor e vou levar aos pés de um verdadeiro discípulo, um homem, um servo do Senhor. Você nunca vai ver um servo do Senhor andando de carrão e nem morando em casa boas. O verdadeiro servo do Senhor, você nunca vai ver isso, porque ele não tem avareza e ele não está nem aí com o dinheiro que você levou. Ele quer ajudar os necessitados. Então esse dinheiro que você levou não é dele, é do Senhor, não é dele. Entendeu? E outra, ele também é um evangelista e não tem salário. Ele vive de migalhas, ele vive conforme vai entrando o dízimo, as ofertas, ele se mantém, vai comendo, vai se mantendo para poder evangelizar, porque saco vazio não para em pé, mas o primeiro propósito dele, o primeiro e principal propósito dele é ajudar todos os necessitados. Muitos, os evangelistas vêm evangelizando há muito tempo, gerando eles em Cristo, e às vezes não dão um centavo e não vê que ele é um servo do Senhor e deveria ter dado o dízimo na mão dele e quer fazer a obra por sua própria conta. Está errado. Você é um ladrão e salteador. Ainda você acaba sendo um filho rebelde, viu? Não pode fazer isso. Viu, evangelista? Viu que é um homem do servo do Senhor? E entrega na mão dele que ele vai distribuir corretamente a todos os necessitados. Ele não tem avareza e você nunca vai ver ele andando de carro bom. Acho que nem de carro você vai ver ele andando. E também nem casa direita ele tem. E não tem, porque a casa dele, a morada dele é Jerusalém Celestial. Amém? Glória a Deus. Vamos mais? Bom, sobre o dízimo tem muita coisa para falar sobre o dízimo, mas eu acho que já deu para entender que o dízimo sim tem que trazer aos pés dos discípulos, aos pés do verdadeiro pastor que é o servo do Senhor, que são discípulos, e tem que entregar na mão deles, esses que têm sabedoria vinda do céu, esses aí que você vê e fala, não, esse daí é homem de Deus, e outro aí não é avarento, você não vê ele, sabe, pregando. Jamais um verdadeiro discípulo servo do Senhor prega prosperidade, jamais, porque ele segue o exemplo e os ensinamentos de Jesus, jamais. Você não vai ouvir isso sair da boca dele, e sim vai ouvir falar assim, precisamos ajudar fulano, ciclano e beltrano, temos que ajudar, é nossa obrigação. Aquele que não ama o seu semelhante, ele não ama a Deus, porque como pode falar que ama a Deus a quem não vê e não ama o necessitado semelhante que vê? Amém? Então paz seja com todos. Bom, acho que deu para entender mais ou menos o que é o dízimo, mas tem muito mais aqui para se estudar sobre o dízimo, mas eu acho que já deu para entender. Se não entendeu, após esse estudo aqui, tem ali o número do telefone do irmão Fernando, e o irmão Fernando continua passando o restante. Mas prestem bem atenção. Se hoje você aprendeu, não seja mais ignorante nessa parte, porque você não é mais. Hoje você aprendeu sobre o dízimo. Então, no dia do Senhor, no dia do juízo, você não vai poder falar assim, eu não sabia. Aí o Senhor vai falar assim, não, mas o meu servo deu estudo bíblico e você não deu ouvido, e deu ouvido para o avarento, o presunçoso, aquele lobo devorador que pensa nele e não no necessitado. Tem muitos aí com fazenda, com um monte de coiseira, sendo que dentro da casa lá de onde ele vai, tem muitos passando fome. Então, não é um servo do Senhor, é um ladrão devorador, amém? É um lobo devorador, ele acaba sendo um ladrão salteador, e você também, se você levar, e você está concordando com essa obra que está
não evangelizando a verdadeira mensagem, e a mensagem é Jesus, o amor. Aquele que não tem amor, não tem o Filho de Deus no coração, ele é avarento e presunçoso. Então não façam isso. Hoje vocês aprenderam, leve, separe os 10% do Senhor, que é do Senhor, não é teu, e leve a um evangelista, um verdadeiro servo do Senhor, que ele nem tem moradia certa, para que ele continue a pregação do evangelho, e antes disso, ele cuide dos necessitados. Ele tira o necessário para ele se manter, porque saco vazio não para em pé, mas ele ajuda todos os necessitados, principalmente os de dentro da casa e depois os de fora, para que os de fora entrem para dentro da casa e façam parte do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Amém? Paz seja com todos, né? Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Ó, não esquece de dar o like lá, tá bom? E se inscrever no canal aí dos estudos bíblicos, tá? Amém. Paz seja com todos, paz seja na vossa casa. Amém. Glória a Deus.